Você passar por eles todo santo dia, nas calçadas, nas esquinas. Sim, estou falando dos hidrantes de rua. Eles são tão comuns na paisagem que a gente mal nota, né? São praticamente invisíveis. Mas você já reparou neles de verdade? Já notou que nem todos são iguais? Que uns são vermelhos, outros amarelos e que às vezes só as tampinhas têm cores diferentes? Sabia que essas cores são um código secreto? É uma informação importante para os bombeiros em uma emergência. Um código que define a estratégia para o combate ao incêndio e que no fim das contas pode ser a diferença entre a vida e a morte. Hoje a gente vai decifrar esse código. Vamos conhecer os segredos dos hidrantes, descobrir como essa linguagem funciona lá fora e, claro, aqui no Brasil. Para entender esse segredo, a gente precisa dar um pulo aonde esse sistema é super famoso e padronizado, lá nos Estados Unidos. Lá, a NFPA, National Fire Protection Association, uma organização que é referência mundial em segurança contra incêndio, criou um guia bem claro, a norma NFPA 291. Essa norma basicamente transforma cada hidrante numa fonte de informação tática para os bombeiros. O segredo está principalmente nas cores do topo, o chamado boné, e das tampas laterais. Pensa na cena, um prédio pegando fogo, o caminhão dos bombeiros chega e a equipe precisa de água para ontem. Cada segundo é precioso. Em vez de perder tempo testando a pressão da água, o comandante da operação só precisa de um olhar para saber exatamente o que esperar de cada hidrante na rua. As cores são um atalho para a vazão de água, medida em galões por minuto, GPM. Vamos decodificar isso juntos aqui. A cor que um bombeiro sonha em encontrar numa grande emergência é o azul. Um hidrante com o topo e as tampas azuis é como se fosse um super hidrante. Ele é a classe AA e tem uma vazão absurda, mais de 1.500 galões por minuto. Para ter uma ideia, isso dá quase 5.700 litros de água por minuto. É um volume torrencial, capaz de alimentar várias mangueiras ao mesmo tempo e até os canhões de água dos caminhões com escada, que são cruciais em incêndios de prédios altos. Achar um hidrante azul perto do fogo é como encontrar um oásis no deserto. Em seguida, vem o verde. Um hidrante classe A com tampas verdes também é uma ótima notícia. Ele garante uma vazão forte, entre 1.000 e 1.499 galões por minuto, algo em torno de 3.785 a 5.670 litros por minuto. Vazão menor que a do azul. É o padrão ouro para áreas residenciais e comerciais, fornecendo água de forma robusta e confiável para a maioria dos casos. Depois, temos o laranja. Tampas laranjas são de um hidrante classe B. A vazão aqui já é considerada ok, mas nada espetacular. Entre 500 e 999 galões por minuto. Aproximadamente 1.900 a 3.780 litros por minuto. Ele ainda quebra um galho, especialmente em incêndios menores ou para abastecer os caminhões-tanque. Mas no incêndio grande, a equipe talvez precise conectar em vários outros hidrantes laranjas, ou procurar mais potente. Por fim, a cor que nenhum bombeiro quer ver quando está em um incêndio, o vermelho. Tampas vermelhas, segundo o padrão da NFPA, são um sinal de alerta. É um hidrante de classe C, o mais fraco de todos, com uma vazão de menos de 500 galões por minuto, ou 1.900 litros por minuto. Para um bombeiro, isso quer dizer que a rede de água ali é fraca. Conectar uma bandeira no hidrante vermelho pode até piorar a situação. A bomba do caminhão pode puxar água mais rápido do que a rede consegue entregar, criando uma pressão negativa que danifica a tubulação da rua e corta a água de vez. Muitas vezes, os bombeiros até evitam utilizar os vermelhos, deixando para a última opção. Mas o código não para por aí. A cor do corpo do hidrante também significa alguma coisa. Um corpo amarelo geralmente indica que o hidrante é da rede pública. Já um corpo vermelho costuma ser de uma rede privada, como de um shopping ou um condomínio industrial. Essa diferença é importantíssima porque as redes privadas são de responsabilidade do dono e podem ter pressões e fontes de água completamente diferentes. E ainda tem uma cor mais rara, a violeta ou roxa.
Em muitos lugares, e especialmente nos Estados Unidos, aquela cor avisa que a água não é potável. Pode ser água de reuso de um lago tratada só para apagar incêndio. Pintar o hidrante de roxo evita que em uma emergência as pessoas não bebam aquela água, o que pode causar um problemão de saúde pública. Esse sistema de cores é genial, não é? Simples, intuitivo e todo mundo que precisa dele entende. Que precisa, eu disse, né? Mas a pergunta que fica é, se você for na sua rua agora e achar o hidrante todo vermelho, quer dizer que ele é fraco? Será que esse código vale aqui para o Brasil? Comente aqui embaixo. Mas já adiantando, saiba que a resposta é um pouco mais complicada e como você vai ver, o nosso segredo está escondido em outro lugar. Mas antes de saber como funciona aqui no Brasil, se estiver gostando do vídeo e se esse vídeo estiver sendo útil para você, deixe aquele like e se inscreva no canal para você continuar recebendo mais vídeos de curiosidades. Depois de conhecer esse sistema de cores super lógico da NFPA, a primeira coisa que a gente faz é sair procurando os hidrantes da nossa cidade. É aí que a gente dá um nó na cabeça. A grande maioria dos hidrantes de rua no Brasil, aqueles que ficam na calçada, são vermelhos. Então quer dizer que a nossa rede de água inteira é de baixa pressão? Felizmente não. No Brasil, na maioria das vezes, o segredo não está nas cores das tampas. A cor vermelha, que está em todo lugar quando o assunto é incêndio, extintores, canos, alarmes, serve a um propósito bem básico: ser vista. O vermelho é a cor padrão para identificar equipamentos de emergência, garantindo que eles se destaquem na rua e sejam achados rapidinho, de dia, de noite ou no meio da fumaça. Isso é definido por normas da ABNT e pelos corpos de bombeiros de cada estado. Bom, ok, se a cor do corpo é somente para aparecer, cadê o código dos bombeiros brasileiros? O verdadeiro código secreto por aqui muitas vezes não está na vertical, no hidrante em si, mas na horizontal, no chão. Mais especificamente nessas tampas de ferro que a gente vê nas calçadas, perto dos prédios. Eu já passei por elas e com certeza você já passou por elas também. Duas tampas de metal, geralmente quadradas, uma pintada de vermelho e outra de amarelo, com a palavra incêndio gravada. Isso não é um enfeite, é um código para o corpo de bombeiros, que revela como funciona o sistema de proteção do prédio. Estamos falando dos hidrantes de recalque. Mas o que é um hidrante de recalque? Pensa nele como uma entrada de emergência para a água. Todo prédio grande tem uma reserva técnica de incêndio, uma caixa d'água gigante só para alimentar os hidrantes e sprinklers, os chuveirinhos automáticos, se pegar fogo. Mas e se o incêndio for tão grande que essa água acaba? Aí que entra o recalque. O caminhão dos bombeiros para na rua, conecta as mangueiras nessas entradas na calçada e começa a recalcar, ou seja, a bombear a água do caminhão para dentro do sistema do prédio. Isso garante que os bombeiros que estão lá em cima combatendo o fogo continuem recebendo água. E as cores? Elas indicam para onde a água vai. A tampa vermelha está ligada à rede que alimenta os hidrantes internos do prédio, aquelas caixas com mangueiras nos corredores. Já a tampa amarela alimenta o sistema de sprinklers automático. Se a reserva de água dos chuveirinhos acabar, os bombeiros usam essa entrada para reativar o sistema. Então, no Brasil, o código mais importante para os bombeiros, quando se trata de prédio, está nas tampas do chão. E os hidrantes de rua, os vermelhões? Eles não têm nenhum código de vazão? Em algumas cidades sim. O Corpo de Bombeiros de São Paulo, por exemplo, criou um padrão que lembra o da NFPA, mas com cores próprias. Lá, os hidrantes de rua são pintados de amarelo para parecerem melhor. A diferença de vazão está nas tampas. Tampas verdes, vazão excelente, mais de 2.000 litros por minuto. Tampas amarelas, ou seja, todo amarelo, vazão boa, entre 1.000 e 2.000 litros por minuto. Tampas vermelhas, vazão baixa, menos de 1.000 litros por minuto. Mas essa é uma iniciativa local e a realidade pode mudar muito de uma cidade para outra. Comente aqui qual a cor do hidrante na região em que você mora.
Em muitos lugares do Brasil, não existe um código de cores para vazão, e os bombeiros dependem de mapas, sistemas digitais e do bom e velho conhecimento da área para saber onde estão os melhores pontos para pegar água. O nosso segredo, como se vê, é um quebra-cabeças, né? Já deciframos os códigos de cores, tanto o gringo como as nossas adaptações, mas a história do hidrante vai muito além da pintura. Por trás daquela carcaça de ferro, existe uma engenharia muito bem pensada e uma rotina de manutenção que são cruciais para ele funcionar na hora H. Basicamente, existem dois tipos de hidrantes, o de coluna seca e o de coluna úmida. A escolha depende do clima. Em lugares muito frios, onde tudo congela no inverno, se usa o hidrante de coluna seca. Nele, a válvula principal que libera a água fica enterrada bem no fundo, onde o frio não chega. O corpo de hidrante, a parte que a gente vê, fica vazio, sequinho. Quando o bombeiro gira a porca lá em cima, uma haste desce e abre a válvula lá embaixo. A água sobe, enche o hidrante e sai. Depois do uso, um dreno automático esvazia tudo de novo, para não ter perigo de congelar e quebrar. Já em lugares de clima ameno, como o Brasil, o mais comum é o hidrante de coluna úmida. Como o nome diz, o corpo dele está sempre cheio de água e pressurizado. É como uma extensão da rede da rua. Cada boca do hidrante tem a sua própria válvula. Esse sistema é mais simples, mais barato e o acesso à água é ainda mais rápido, porque não precisa esperar a coluna encher. Mas não importa o tipo, o hidrante só serve para alguma coisa se estiver funcionando. E para isso, a manutenção é lei. Os bombeiros e as companhias de água fazem inspeções periódicas. Eles testam se as válvulas abrem e fecham direito, se as roscas não estão gastas, se não há vazamentos e, o mais importante, fazem um teste de fluxo. Nesse teste, eles testam a vazão real da água e a pressão do hidrante. É com base nesses testes que as cores do padrão NFPA são pintadas ou atualizadas. Às vezes você pode ver um hidrante com um saco plástico na cabeça ou umas fitas amarradas. É um sinal de que ele está quebrado e não deve ser usado. Em alguns lugares, hidrantes desativados para sempre são pintados inteiramente de preto. E aquela cor roxa? Aqui no Brasil, em algumas cidades, ela pode ser usada para sinalizar que o hidrante passou por uma inspeção recente, funcionando como um marcador de status. Agora você deve estar se perguntando aí, qual o futuro desses equipamentos? A tecnologia está chegando. Em várias cidades pelo mundo e começando a aparecer no Brasil, os hidrantes estão ganhando sensores e QR Codes. O bombeiro pode simplesmente escanear o código com o celular e ter acesso a tudo sobre aquele ponto. Data da última inspeção, vazão exata, pressão, diâmetro do cano e até anotações sobre problemas. Olha só que doideira, a gente começou achando que um hidrante era só um hidrante e descobriu que existe todo um universo de códigos escondido à vista de todos. Você sabia de todos esses segredos dos hidrantes? Na sua cidade, como são os hidrantes? Já reparou se eles seguem algum padrão de cores? Já viu as tampas vermelhas e amarelas nas calçadas? Quis trazer esse assunto aqui no canal porque eu achei ele bem interessante e eu espero muito que você tenha gostado. E se você gostou de saber os segredos das cores dos hidrantes, deixe aquele like e se inscreva no canal. Aqui na tela final eu vou deixar mais vídeos de curiosidades interessantes como esse. Obrigado e até a próxima!